Olá, acadêmica e acadêmico. Vamos seguir com mais uma aula da disciplina de Ética e Deontologia Jurídica. Na aula anterior, nós tratamos da definição de deontologia jurídica, definimos seu objeto de estudo, como também analisamos seus princípios gerais. Ou seja, nós analisamos a deontologia jurídica de maneira mais abstrata. A partir desta aula, nós vamos ver como a deontologia jurídica está presente concretamente na vida do profissional da área jurídica. Para isso, vamos tomar como parâmetro, dentre as profissões que fazem parte da atividade jurídica, a profissão do advogado, que congrega o maior número de profissionais da área jurídica. Vamos lá? Etimologicamente, advogado vem do termo latino advocatus, composto do prefixo ad, que significa para junto, e da palavra vocatus, que significa chamado. Este termo, então, falado de forma conjugada, significa aquele que é chamado pelas partes para auxiliar em suas alegações. De igual modo, aqueles que tinham o ofício de postulare no latim, isto é, de apresentar os fatos e pedir algo, eram chamados de advocati ou postulandi. Nas fontes históricas encontram-se também outras denominações similares ao que entendemos por advogado, tais como patronos, togatos, causídicos, oratores, cuja atividade se assemelha ao que hoje faz o advogado. Afonso Dionísio Gama, em sua obra Manual do Advogado, define os advogados como pessoas que, por seu conhecimento do direito, legislação e jurisprudência, aconselham as partes litigantes a sustentarem seus direitos em juízo, esclarecem os juízes e, devidamente habilitados com procuração legítima e bastante das partes, dirigem a causa, alegando de fato e de direito tudo quanto convenha aos interesses de seus constituintes. Não se pode precisar, dentro da história, as origens da profissão do advogado. Existem relatos muito antigos de pessoas cuja atuação nas sociedades históricas, como no caso dos antigos sumérios, por exemplo, que atuavam de modo um pouco parecido com o que atua o advogado de hoje. No entanto, foi nas sociedades grega e romana que a advocacia, como profissão, começou a ganhar corpo. Na Grécia Antiga, por exemplo, os cidadãos compareciam pessoalmente diante dos magistrados para expor e defender seus direitos. As leis de Solon obrigavam as partes a se apresentarem diante do tribunal e aí explicar e defender as suas razões, pessoalmente. Mas era permitido pela lei que estas pessoas, caso assim quisessem, se fizessem acompanhar por um amigo, que coadjuvasse as suas explicações. Esse amigo, conforme a lei, não poderia ser mulher, escravo e infame. Percebam que desde aquela época já havia preocupação pela ética profissional, ao se excluir os infames. No entanto, estes amigos, na maioria das vezes, sabiam se expressar bem, mas não tinham um conhecimento das leis propriamente, ou seja, não ajudavam tanto quanto poderiam. E com a percepção desta carência, foram surgindo então os chamados oradores. Eram pessoas que, além de apresentarem verbalmente suas alegações, também tinham conhecimento das leis. Aí se pode perceber a origem dos primeiros advogados, no sentido que entendemos hoje. Entre os grandes oradores gregos, destacaram-se Antífon, Lisias e o maior deles, Demóstenes. Apenas a título de curiosidade, relata-se na história de Demóstenes que, ainda garoto, ele assistia a um julgamento no qual um orador chamado Calístrato teve um desempenho brilhante e, com sua eloquência, mudou um veredito que parecia já estar definido. Demóstenes se impressionou muito com a atuação gloriosa de Calístrato e viu como a multidão o escoltava e lhe felicitava, mas ficou ainda mais impressionado
com o poder da palavra, que parecia capaz de alcançar tudo. Assim, alimentou a esperança de se tornar um grande orador. Mas era um sonho que parecia impossível, pois ele era gago, imaginem vocês. No entanto, Demóstenes, com muita perseverança, ultrapassou o problema da gagueira, utilizando-se de vários recursos, curiosos até. Um deles, e mais conhecido, era o de tentar falar com pedregulhos na boca. Após esses treinamentos, que demandou enorme esforço, Demóstenes venceu a gagueira e se tornou o maior orador de toda a Grécia. Com Demóstenes aprendemos que a união da paixão, do esforço e da perseverança pode ser a chave do êxito profissional. Bem, fechando parênteses sobre a história de Demóstenes, vamos voltar à origem da advocacia, falando um pouco de Roma. Foi em Roma que a profissão de advogado adquiriu individualidade e autonomia. A forma verbal com que eram conduzidos os julgamentos foi substituída pela escrita, formando o processo. Em Roma, que surgiram as figuras dos patronos e dos jurisconsultos. O patrono era uma espécie de protetor, patrocinador e benfeitor do cliente. O termo técnico para essa proteção era patrocínio. Em linhas gerais, dentre os habitantes de Roma, havia classes bem distintas, entre elas a classe dos patrícios e a classe dos clientes. Os primeiros eram homens livres, fundadores da cidade e seus descendentes, agrupados em clãs familiares patriarcais, denominados gentes, que formavam a classe detentora do poder e dos privilégios da época. Já os clientes, de origem diversa, eram geralmente estrangeiros e escravos alforriados, pessoas que se submetiam ao poder de um chefe de família patrício, que passava a ser seu patrono, a quem os clientes ofereciam seus préstimos e seu patrimônio em troca de proteção dos seus interesses perante as autoridades romanas, que eram compostas por outros patrícios. Nesta relação de patrocínio, eram deveres do patrono explicar a lei aos seus clientes e defender seus direitos no contencioso. Outra figura semelhante ao que hoje entendemos como advogados eram os jurisconsultos. Pode-se dizer que eram especialistas em ciência jurídica, uma pessoa bem versada nas leis, a quem os demais integrantes da cidade se recorriam para buscar informações e aconselhamentos. Eram consultados tanto por patrícios como por clientes e também pelos magistrados. Destacaram-se como jurisconsultos Adriano, Celso, Papiano e Tertuliano. A partir destas considerações, podemos dizer que a figura do advogado surgiu ao longo da história devido à complexidade das relações humanas e, por consequência, das leis que a disciplinam, e que tornou necessária a existência de um profissional que se dedicasse ao conhecimento dessas leis, para aconselhar, conciliar e ajuizar as questões que surgiam e surgem até hoje na vida em sociedade. No Brasil, a atividade da advocacia se apresentou inicialmente com as ordenações filipinas, criadas em Portugal, que determinavam que para a formação advocatícia eram necessários 8 anos de curso jurídico na Universidade de Coimbra e aprovação para atuar na Casa de Suplicação, que era o tribunal da época. Para isso, era necessário o cumprimento de várias normas, entre elas as ético-profissionais. Com a proclamação da independência, teve início as discussões acerca do ensino jurídico no Brasil, ensino jurídico no país, o que ocasionou então a instalação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, que foram um na cidade de São Paulo e Olinda, e posteriormente no Rio de Janeiro,
com o objetivo primordial de criar uma classe qualificada e responsável por operar o direito nacional no Brasil, que começava a surgir. Por curiosidade, explica Paulo Luiz Neto Lobo, em seus comentários ao novo Estatuto da Advocacia e da OAB, que os historiadores da profissão dos advogados costumam apresentar como o primeiro advogado no Brasil Duarte Pérez, que ficou conhecido como o Bacharel de Cananéia, que foi um degredado, ou seja, um condenado ao exílio, que foi deixado em Cananéia no ano de 1501. Vejam que a profissão começou bem no Brasil, não é, pessoal? Mas brincadeiras à parte, relatam esses historiadores que durante a colônia o quadro geral do foro brasileiro era desolador. Magistratura ignorante e corrompida de um lado e de outro, rábulas, analfabetos e trapaceiros. Imaginem o que era isso. As ordenações filipinas, então, com suas regras, colocaram um pouco de ordem na casa. Mas daí nós podemos perceber a necessidade de existirem as regras de conduta profissional, especialmente para as profissões jurídicas, diante da sua imensa importância para o bom caminho das relações sociais. Hoje, a nossa Constituição Federal considera o advogado indispensável e essencial à administração da justiça. Assim proclama o artigo 133 da Constituição Federal de 88. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da profissão e nos limites da lei. Por ser considerado indispensável à administração da justiça, não é permitido que uma pessoa ingresse em juízo sem estar representada por um advogado, salvo raras exceções, por exemplo, no caso do habeas corpus, em que a própria parte privada de sua liberdade pode se socorrer diretamente ao juízo em defesa dessa liberdade. Também existe a dispensa da participação do advogado perante os juizados especiais, exclusivamente nas causas de valor inferior a 20 salários mínimos. Mas a regra geral veda a autopostulação em juízo, de modo que, invariavelmente, mesmo que a parte conheça seus direitos, será necessário fazer-se representar por um bacharel em direito devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, diante da essencialidade da presença do advogado, imposta pela própria Constituição Federal, pode-se afirmar com certeza que a atividade do advogado se trata de um munus público, ou um encargo público. Daí a importância de existir uma regulamentação profissional concreta, que dê os limites de atuação do profissional. Esta regulamentação está estabelecida atualmente pela Lei Federal 8.906 de 1994, conhecida como Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Além do Estatuto, o Código de Ética e Disciplina da OAB também apresenta de forma expressa e concreta os contornos éticos que devem ser obrigatoriamente observados pelos advogados no exercício de sua profissão. É o que passaremos a tratar na próxima aula. Até lá!